Hoje a nossa lição, como nós estamos fazendo uma sequência de estudos do Espírito Emmanuel sobre este livro, Ceifa de Luz. E hoje nós temos a lição 5, número 5 deste livro, que tem como tema a lição da espada. Quem já tem conhecimento dos evangelhos que estão lá na Bíblia, no Novo Testamento, quem tem costume de estudar, de ler, essa lição está lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34, quando Jesus diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz parte do capítulo Moral Estranha. Por que moral estranha? Porque todos nós sabemos que Jesus é aquele espírito altamente evoluído que nos trouxe lições de amor, de fraternidade, de perdão, não é? De indulgência, de compreensão para com todos. Então a mensagem de Jesus é essa. Então quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas trazer a espada, se nós não procurarmos o simbolismo e o simbolizado espiritual dessas passagens, a gente acaba por não entender. Quantas vezes nós estudamos os evangelhos no pé da letra, como nós dizemos, nós ainda muitas vezes temos dificuldade de tirar o simbolizado espiritual mais profundo dessas lições. Então o Evangelho segundo o Espiritismo diz, moral estranha. Por que estranha? Nós temos que saber qual é o sentido dessa afirmação de Jesus, que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Acontece que antes da vinda de Jesus, nós tínhamos o Velho Testamento. Todos que conhecem a Bíblia sabem do Velho Testamento, não é? E a gente sabe que no Velho Testamento, aqueles povos daquela época se digladiavam, não é? Ali a gente vê muitas guerras, povos contra povos, não é? E o que é pior, seria mandado de Deus, em nome de Deus, que aquele povo escolhido, entre aspas, por Deus, deveria tomar a terra dos outros, né? Passar a fio de espada aquelas populações para convertê-las ao Deus único de Israel, no caso. E a gente vê que, olhando o Velho Testamento, a gente vê muitos barbarismos, muito sangue derramado em nome de Deus. Aliás, tem muitos filmes, né? As pessoas sabem disso, tem muitos filmes que retratam essa situação. Tem até um filme mesmo que tem esse nome, Em Nome de Deus. Quer dizer, em nome de Deus se cometeu tantas barbaridades, não é? Porque a imposição, né? A imposição das religiões umas em cima das outras. Quer dizer, culturas atropelando a cultura dos outros. Nós vemos o próprio descobrimento da América, quando as culturas indígenas que aqui viviam também foram atropeladas, vamos dizer assim, não é? E foi imposta a essas culturas o cristianismo. Então tudo na base a ferro e fogo. Se nós estudarmos a história da humanidade, a gente vê tanta violência que aconteceu com isso, não é? E dizendo-se que era em nome de Deus. E então a gente vê isso também, acontece não só com as religiões, mas com as ideologias políticas, né? As ideias, que muitas vezes se quer impor ao outro aquele ponto de vista, aquela maneira de entender. Mas, além dessa violência aí, que é com relação às religiões, nós podemos também ver a violência que acontece nos nossos círculos mais íntimos.
Existem violências domésticas, né? Existe a prepotência, existe violências e prepotências no nosso campo social, no nosso campo profissional, né? Existem muitas polêmicas, muitas discussões, muitas crueldades, tudo em nome de uma pretensa verdade, vamos dizer assim, entre aspas. Porque todo aquele que é fundamentalista, ele quer impor o seu ponto de vista, a sua maneira de ser, a sua maneira de acreditar nas coisas. E aí então acontece essas violências, essas guerras, essas culturas. É comum nos dias atuais se chamar aquele Oriente Médio de Terra Santa, não é mesmo? Todos que fazem excursões religiosas para aquela terra, nós vamos visitar a Terra Santa. Por que Terra Santa? Só porque Jesus andou por lá? Mas aquela terra lá, desde esses tempos imemoriais, desses tempos da velha Bíblia, do Velho Testamento, até os dias atuais, vivem em pé de guerra. Aquele povo vive em pé de guerra. Nós vemos nos noticiários diariamente. Chamar aquele barril de pólvora de Terra Santa, como se um local fosse santificado, um lugar, isso não faz sentido, não faz sentido. Não é só porque o líder religioso transitou por aquelas terras, porque por lá também transitou o líder Maomé, que é o líder dos muçulmanos. Então, lá existem muitas brigas, muitas disputas entre cristãos, muçulmanos e judeus. São três grandes religiões monoteístas que dominam praticamente todo o planeta Terra, essas três grandes religiões. E elas vivem em conflitos. E aí então a gente fica entendendo por que Jesus diz que veio trazer a espada. Que moral estranha, né? Aí, quando após o advento de Jesus, a gente estudando os evangelhos, a gente vê que a coisa muda totalmente, né? A gente vê que no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de paz, de fraternidade, de amor, de respeito a todos, não é? Ao perdão das ofensas, todos aqueles valores éticos e morais que Jesus nos ensinou, né? Que Jesus foi um educador emérito. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas ainda confundem Jesus como um milagreiro, um fazedor de milagre, não é? Mas na verdade, quem foi Jesus? Foi um grande educador. Ele veio para educar os povos. A mensagem que ele trouxe é uma mensagem de educação para os povos, né? Uma mensagem ética e moral para os povos, acima das religiões. Mas os seres humanos, os seguidores, não compreendem muitas vezes a mensagem e passam a fazer da mensagem um instrumento de opressão ao outro, achando que a minha religião é melhor que a sua, quando na verdade a religião veio para ajudar a nos melhorarmos intimamente. E aí então está o verdadeiro sentido da palavra, quando Jesus disse: eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer divisão, né? Jogar pai contra mãe, contra irmão, está tudo escrito isso lá no Evangelho, que eu vim trazer a divisão. E daí no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá moral estranha, né? Se todo mundo diz que Jesus veio trazer a paz, o amor, por quê que ele fala assim, que eu vim trazer a divisão? Aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que toda ideia nova, toda ideia revolucionária, ela encontra oposição dos conservadores, daqueles que não compreenderam ainda. Sempre foi assim. Aqueles que trazem uma ideia nova, uma ideia renovadora, muitas vezes são taxados de heréticos, de novidadeiros. Muitas vezes são perseguidos. Basta nós olharmos a história da humanidade. E, por incrível que pareça, foi através desses que foram considerados heréticos, foi justamente através deles que a humanidade avançou, que a humanidade deu saltos qualitativos, que avançou mais. Basta nós olharmos Galileu Galilei, né? Nós olharmos Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por ser considerado herético,
e tantos outros que foram perseguidos porque trouxeram ideias novas. E Jesus não foi diferente também, né? Jesus trouxe ideias novas e muitos o perseguiram também, não é? Aí então até tem um ditado popular, né, que diz assim: se nem Jesus agradou todo mundo, né, por que nós vamos agradar? Se nem ele conseguiu agradar todo mundo. Então, essa espada que ele veio trazer é um simbolismo. Chama-se a espada simbólica. Por quê? O que ela simboliza? Ela simboliza uma luta, sim, uma guerra. Só que não é exterior. Não é uma luta, uma guerra que nós vamos travar com o nosso semelhante. Muito pelo contrário. É uma espada que nós temos que aplicá-la dentro de nós próprios. Aí se inverte a situação. Não é? Nós não vamos mais usar essa espada para oprimir, para impor, para perseguir. Nós vamos usar essa espada como um instrumento de melhoria de nós próprios. Então, o que essa espada simboliza? Simboliza a nova era, simboliza o ensinamento que Jesus trouxe, o Evangelho. Né? Então, para que a gente possa domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, conforme nos ensina o Espiritismo, que nós temos que nos esforçar ao máximo para domarmos em nós as nossas más tendências, os nossos maus hábitos adquiridos em reencarnações milenares, e que nós trazemos ainda no íntimo das nossas consciências certas tendências ainda que não são positivas, ainda são negativas. Então nós temos que usar esses ensinamentos éticos e morais que Jesus trouxe como uma espada de luta, de briga conosco mesmo, para nos melhorarmos, para corrigirmos as nossas imperfeições, porque certamente vai dar muito trabalho para fazer essa luta conosco mesmo. Nós temos que adquirir vários tipos de valores para conquistarmos. E um dos valores mais importantes para a gente fazer esse trabalho conosco mesmo é a busca da humildade. Porque a gente ainda não é humilde, a gente é orgulhoso, não é? O Espiritismo nos diz que uma das grandes dificuldades para a evolução do ser humano é o egoísmo e o orgulho. Nós temos egoísmo e temos orgulho. Se temos orgulho, nós não temos humildade, porque o orgulho é o contrário, né, da humildade. Quando nós somos orgulhosos, nós não admitimos em nós próprios os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Então nós temos que trabalhar pela humildade para reconhecermos as nossas imperfeições, reconhecermos que nós somos espíritos em evolução. Estamos a caminho da evolução, que depende dos nossos esforços para corrigir as nossas más tendências, as nossas imperfeições. E aí que entra o simbolismo da espada, porque é uma luta íntima conosco mesmo, é uma briga para conosco mesmo, que a gente tem os maus hábitos adquiridos, as tendências. E aí então, se sabemos a teoria, não é? Diante de milhares de religiões que existem na face da Terra, nós, em sã consciência, nós não poderíamos pretextar ignorância. Se tem milhares de religiões na face da Terra, por que ainda existe tanta violência na face da Terra? Se todas as religiões, pelo menos, elas concordam, todas as religiões concordam, no sentido de que você tem que se melhorar, que você tem que se espiritualizar, que você tem que desenvolver a ética, o amor, a fraternidade. Todas as religiões pregam isso. Então nós não podemos pretextar ignorância, que não sabíamos. A gente sabe sim. E muitas vezes nós sabemos a teoria e queremos aplicar essa teoria aos outros. E a gente se esquece de olhar para dentro de si próprio. A tão propalada frase, conhece-te a ti mesmo. O conhecer-se a si mesmo é quando nós nos voltamos para dentro de nós e nós
fazemos uma análise honesta de nós para conosco mesmo. Porque quando nós vamos fazer o julgamento do outro, nós somos pródigos em julgar as atitudes das outras pessoas, não é? Mas fazer o auto-julgamento, a gente acaba não fazendo. Aquela passagem célebre de Jesus, né? Que a gente enxerga um cisquinho no olho do nosso irmão, mas não enxerga a trave que está no nosso próprio olho. Então, se a gente vai fazer um auto-julgamento, nos julgarmos a nós mesmos, nós somos suspeitos para fazer isso, porque nós vamos ser condescendentes para conosco mesmo, né? O nosso julgamento interior, ele não vai ser perfeito. Nós vamos sempre achar válvulas de escape para ter uma desculpa para as nossas atitudes. Então aí que entra a questão da humildade, da honestidade para conosco mesmo, para nos fazermos um auto-julgamento conosco mesmo, não é? Então, quantas vezes a gente sabe a teoria, né? As pessoas que seguem as diversas religiões sabem a teoria, mas às vezes você quer aplicar essa teoria no outro. É o outro que está precisando. A gente sempre acha que o outro precisa, não é? Então, se sabemos a teoria, por que nós não usamos essa teoria em nós próprios? Eu sempre digo, a gente vem aqui à frente, como estudioso da doutrina, a gente vem aqui passar aquilo que a gente aprendeu na teoria. A gente estuda as teorias, a gente sabe as teorias, a gente vem passar aqui aquilo que a gente aprendeu na teoria. Mas só a gente sabe se a gente está aplicando essa teoria aqui no nosso dia a dia, na nossa intimidade, no relacionamento familiar, no nosso relacionamento social, né? No nosso relacionamento no campo religioso, no campo profissional, onde quer que a gente esteja. Porque nós vivemos em sociedade, que é uma lei natural. Viver em sociedade é tão importante, porque é vivendo em sociedade que nós trocamos as experiências. Nós aprendemos uns com os outros, não é? E nós exercitamos os valores éticos e morais. Se não for no convívio diuturno com as pessoas, nós não teremos a oportunidade de exercitar aquela teoria que aprendemos, colocar em prática no trato com o nosso semelhante. E quantas vezes a gente erra feio, mesmo sabendo da teoria, num momento de descuido, de desarmonia, de desequilíbrio, a gente acaba entrando em conflito com o nosso semelhante. A gente coloca os nossos resquícios de animalidade, a gente coloca naquele momento em relação às pessoas. Basta que alguém, entre aspas, pise no nosso calo, né? Se alguém pisar no nosso calo, a gente já reage. A gente não age, a gente reage, né? Porque agir é uma coisa, quando você age, né, de uma maneira tranquila, calma, racional, né? Agora, muitas vezes a gente reage, porque a gente ainda tem raiva, a gente tem ódio ainda, a gente não admite que alguém fale alguma verdade e jogue no nosso rosto alguma verdade, né? Diz-se que, tem uma frase que diz o seguinte, que os nossos inimigos, entre aspas, aqueles que se consideram nossos inimigos, mostram, tocam o dedo nas nossas feridas, mostram para a gente onde é que a gente está errado. Porque os amigos mesmo que veem os nossos erros, eles passam as mãos nas nossas costas e são condescendentes para conosco. Mas o inimigo não, o inimigo te joga na cara aquilo que você está fazendo. E aí a gente se revida, a gente não age, a gente reage, a gente revida e não quer perder. A gente não quer perder pelo nosso orgulho, pela vaidade. E a gente não faz uma análise introspectiva para entender que se alguém está falando aquilo para a gente deve parar para pensar. Que a gente não é correto, a gente não é santo, entre aspas, né? A gente não é perfeito. A gente está tentando melhorar a
todos os dias. Então, essa moral estranha, quando Jesus disse, eu vim trazer a separação, eu vim jogar pai contra filho, ora, dentro dos nossos lares, todos nós sabemos das dificuldades de convivência dentro dos nossos lares. Por quê? Muito embora a gente tenha amor pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, familiares, a gente sabe, nós espíritas sabemos que cada um ali é um espírito. Cada um ali tem um grau de conhecimento, um grau evolutivo. Cada um tem uma idade espiritual ali. E comumente, os espíritos que se reúnem no grupo familiar, justamente estão ali para aprender a se respeitarem, a aprender a desenvolver os laços de amor, a corrigir débitos do passado. É uma oportunidade valiosa para que a gente possa ressarcir atitudes enganosas do passado, onde nós erramos, onde nós ferimos, onde nós prejudicamos. Então, muitas famílias, não é? Em grande número, famílias têm desavenças dentro do próprio lar, desentendimentos dentro do próprio lar. Então, quando Jesus disse, eu vim lançar fogo à terra, e tenho pressa que se incendeie, eu vim jogar pai contra filho, irmão contra irmão, está lá nos evangelhos. É estranho a gente ouvir isso, mas por quê? Porque a sua mensagem de moral, de ética, uma ideia nova, vai mexer com os brios das pessoas, vai mexer com os velhos costumes das pessoas. É uma espada revolucionária. A sua palavra, o seu ensinamento é uma espada revolucionária dentro de nós próprios. Então, a aplicação dessa espada, ela tem que ser íntima, interior, não é? Para que a gente possa, então, domar as nossas más tendências, conforme os Espíritos nos dizem na obra da codificação. Então, fica essa mensagem para nós pensarmos conosco mesmo, não é? Sempre que estivermos conosco mesmo, né? Lá no momento de nós colocarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro, que a gente vai fazer uma prece para poder dormir, para descansar, que a gente possa fazer uma autoanálise, né? Um exame de consciência. O que eu fiz hoje? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou ao meu companheiro, ao meu irmão? Será que eu fui indelicado, grosseiro com alguém? Será que eu tenho necessidade de me desculpar com alguém? Essas perguntas nós temos que fazer dentro de nós mesmos, né? Eu li uma frase essa semana nos nossos estudos aí. A pergunta é a seguinte: o que seria de nós se não houvesse um ponto de interrogação? Eu achei profunda essa frase. O que seria de nós se não houvesse um ponto de interrogação? Porque é o ponto de interrogação que nos faz avançar. É o questionamento, eu quero saber por quê? Porque se não houver um ponto de interrogação, a gente cruza os braços e acha que está tudo bem, que está tudo certo, que a gente não tem que fazer nada. A gente está certinho na vida, a gente acha isso. O que seria de nós se não houvesse um ponto de interrogação? Olhe para o livro dos Espíritos. Quantos pontos de interrogação tem lá? 1019 pontos de interrogação? São 1019 questões que Allan Kardec fez aos Espíritos. E quantas respostas vieram para nós para alavancar o nosso progresso espiritual? Quantos questionamentos? Então, nos desdobramentos daquelas questões que estão no livro dos Espíritos, nós deveremos multiplicar aquelas interrogações dentro de nós mesmos. Desdobrar aquelas questões que Allan Kardec fez. Para que a gente se autoanalise. Para que para a gente... Porque a obra espírita, ela é uma proposta filosófica para a gente não crer simplesmente, passivamente, e não pensar em nada. Não. A obra espírita, principalmente o livro dos Espíritos, ela é como uma proposta, é como um questionário que está sendo feito à nossa própria consciência, não é? Os Espíritos responderam, e nós? Quais as respostas que nós próprios daremos para a nossa própria consciência? Não é?
Então o livro dos Espíritos é um protótipo, é uma ferramenta para nós trabalharmos as nossas questões íntimas, a nossa consciência, para nós mesmos nos julgarmos, né? É como essa espada simbólica aí, para a gente aplicar dentro da gente, para que essa briga, essa guerra, ela aconteça na nossa intimidade, apartando os velhos valores lá do passado, os velhos hábitos que nós trouxemos, para substituir por um novo pensamento, por ideias mais arejadas, mais evoluídas. Então que esta mensagem fique com todos nós, muita paz a todos.